Eu fui no cinema ver o filme de Todd Phillips, Coringa Delírio 2, o segundo filme dessa sequência. E tem uma mensagem que deve ter passado desapercebido por muitas pessoas, oculta, que você precisa saber. Fica comigo que eu vou te contar. Shalom para você, eu sou o Kiko de la Rocha, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse humilde canal. Se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comente bastante, compartilhe para o máximo de pessoas o que a gente vai conversar neste vídeo. Me ajude nessa missão, que vai ser um prazer poder passar muitas informações, não só nesse vídeo, mas em outros vídeos aqui, que nós falamos de cultura pop, nós falamos sobre as escrituras, sobre o entendimento, cosmovisão de tudo isso. Então, continue nos acompanhando aqui nesse canal, ok? Antes disso, eu tenho um recado importante para você. Não é novidade para ninguém que o dinheiro em espécie ele está perdendo o seu espaço a cada dia. As notícias aí dos governos em digitalizar todo o papel moeda, enfim, o dinheiro que existe, é uma realidade. A gente tem que lidar com essas situações. Um investimento que chama bastante atenção é o investimento em ouro e prata. Sim, metais preciosos são formas seguras e que não precisam passar necessariamente aí pela vigilância aí do controle estatal, do governo, para que você possa se proteger. Você precisa ter parte do seu capital investido em coisas palpáveis. Então entre em contato agora nesse número aqui, com o código Kiko de la Rocha. Só entre em contato se você for conversar sobre esse assunto, combinado? E você vai ganhar uma consultoria da RS Capital Protect para transferir parte dos seus ativos em moedas palpáveis com metais preciosos, seja de ouro ou seja de prata. RS Capital Protect é a nova parceira aqui do canal. Já aproveite e siga eles também aqui, ó, na descrição do vídeo. Tem as redes sociais para que você possa conhecer melhor o trabalho deles também. Não se esqueça do código Kiko de la Rocha para você fazer o seu investimento de uma forma segura. O personagem Coringa é um dos principais, se não o principal vilão do universo do Batman na DC Comics. Esse principal vilão, ele tem uma história muito forte, é pesada, tem algumas diferenças entre narrativas de escritores de quadrinhos, mas o diretor Todd Phillips, ele inovou fazendo um filme totalmente diferente do usual, dando a sua visão do que seria o Coringa para ele. E nesse filme, o Coringa, ele vem de uma forma totalmente diferente, enigmático e aterrorizante. O primeiro filme pegou muita gente de surpresa com a atuação mágica do Joaquin Phoenix. Esse ator que quando pega um trabalho para fazer, é um ator que realmente ele se dedica e investe muito no personagem. Ele investiu tanto no personagem que no primeiro filme ele acabou ganhando aí um Oscar da atuação que ele fez junto a esse filme. Realmente, o primeiro filme do Coringa foi assim, de tirar o chapéu. Foi uma coisa muito fora da caixa para os fãs da DC. Teve crítica? Teve crítica. As pessoas que talvez esperavam alguma coisa mais canônica, né, com os quadrinhos, de repente viram uma outra linha de pensamento ou uma outra apresentação desse personagem, até ficaram surpresas por tudo que foi feito e pela surpresa que foi esse filme. Realmente foi muito fora da caixa e foi muito bacana ter visto a aceitação do público, renda, bilheteria, enfim, tudo de bom. Aí no segundo filme, nós temos agora o Delírio 2, com o foco do filme justamente de desconstruir o clima que foi feito no primeiro filme.
E nessa sequência a gente vê um musical com a relação entre o Arthur Fleck, é o personagem do primeiro filme, e Harley Quinn, ou Arlequina, nesse período entre ele tá preso no asilo Arkham e tá aguardando o julgamento dele e vai passando pelo julgamento. Então tem muita coisa acontecendo nesse caminho. Ele acaba conhecendo essa personagem, né, a Harley Quinn, que vai fazer um par romântico com ele. E como um musical, esse filme ele se propõe aí a dividir os atos aí em várias músicas, em várias cenas icônicas, com um tom totalmente diferente, com uma mecânica totalmente diferente do primeiro filme. Gente, eu tenho que ser sincero aqui, decepcionou para muitas pessoas a forma como ele foi apresentada. É um filme muito diferente do primeiro. Só para você ter uma ideia, ele foi reescrito várias vezes entre o diretor Todd Phillips, Lady Gaga. Quando ia parar o roteiro com Joaquin Phoenix, ele sempre queria dar um pitaco, alguma alteração, solicitava alguma coisa para que o personagem pudesse se encaixar melhor naquela cena, pudesse se encaixar melhor naquela história. Isso mudou um pouquinho aí a forma como esse enredo todo acabou tomando forma. Eu creio até que as pessoas envolvidas nesse filme chegaram num estado assim onde que, olha, vamos entregar esse filme nem era para ter rodado, mas foi mais rodado mesmo para fazer com que os produtores, vendo o sucesso do primeiro filme, talvez a gente pudesse exprimir um pouquinho mais essa história e lucrar mais com tudo isso. Olha, eu falo aqui para você, se você tá vendo esse vídeo, obviamente é porque você já deve ter visto ou tá se propondo aqui a ouvir uma opinião de uma pessoa que já viu o filme. Pois é, muitas pessoas não gostaram do resultado aí dessa película musical. Eu acho que a Lady Gaga cantando, ela tem esse dom natural da voz dela que se destaca nesses momentos. O filme ficou entediante, foi sofrível, mas o que eu queria levantar de questão oculta desse filme é justamente algumas mensagens que acabam passando que talvez aí tire um pouquinho você da caixa. Aliás, Hollywood não faz nenhum tipo de investimento que seja contra uma agenda. As pessoas envolvidas, a própria Lady Gaga, ela é envolvida aí ou relacionada em vários episódios aí de músicas, clipes e até atos aí, situações envolvendo satanismo, rituais, enfim, sinais e acenos aí para uma agenda aí de controle, MK, enfim, vocês sabem melhor do que eu sobre esse assunto. A gente tem que prestar atenção e ver o que a agenda quer passar. No começo do filme, na introdução, eles começam com um desenho animado. E esse desenho animado ele mostra uma sombra tendo a sua vida própria, buscando um corpo de hospedeiro, até encontrar o corpo do Arthur Fleck como hospedeiro. E aí essa sombra ela acaba entrando e dominando esse hospedeiro, esse corpo, né? Pois é, possuindo esse corpo. Já começa assim, desse jeito. Para quem não liga ou tem um olhar muito inocente, jovem gafanhoto, é isso aí. É uma possessão demoníaca que acontece logo nas primeiras cenas. Eu tô falando isso da introdução do filme. Vale lembrar que esses transtornos mentais que acontecem, né? A gente tem que respeitar cada situação. Eu não quero generalizar a condição de transtorno, seja ele qual for mental, com uma condição demoníaca ou de possessão demoníaca. Não é a minha intenção, mas a intenção do filme sim foi relativizar essa situação, que para mim é uma situação muito clara aí do poder de dano
que o inimigo faz na vida de uma pessoa quando ele a possui, quando tem uma legalidade ali atrás. Satanás, ele utiliza de diversas ferramentas, e aqui eu vou colocando alguns versículos aqui para dividir com você a forma que o inimigo tenta, né, as pessoas e vai tentando corromper as pessoas, principalmente esse personagem, né, que é o Coringa, que é o Joker. Ele faz realmente esse desafio muitas vezes de tentar corromper o ser humano, seja ele qual for, né? Até nos outros filmes do Batman, a intenção do Coringa não era matar o Batman, mas sim fazer com que o Batman tentasse quebrar as regras que ele mesmo se colocou. O único jeito sensato de viver nesse mundo é não ter regras, e hoje você vai ter que quebrar sua única regra. Estou pensando nisso. É uma psicopatia, uma paranoia que ele colocava e impunha nas suas vítimas ou nos seus antagonistas, principalmente o Batman. Nesse segundo filme, nós vemos que a partir do momento que a Lady Gaga ou a personagem da Harley Quinn entra na vida do Arthur Fleck e eles começam a se relacionar, ela tem um poder de sedução absurdo sobre a vida dele, fazendo com que ele se sinta pertencente ou que eles fazem parte de um mesmo mundo. Inclusive, o tema do filme Folie à Deux é um transtorno psiquiátrico que muitas pessoas já identificam, que se a gente for consultar aqui, tem aí algumas características que pode ser um indivíduo primário que acaba influenciando de uma forma absurda um indivíduo secundário, por isso que é loucura a dois. A gente vê isso até acontecendo em alguns casos raros de psiquiatria, esse transtorno sendo apresentado em algumas situações. Obviamente que tudo isso tem que ser passado por um diagnóstico, né? Uma das coisas que o pessoal identifica também é que o indivíduo ele se encontra num estado psicótico onde adota novos delírios induzidos por outro indivíduo em episódio psicótico. Quer dizer, a pessoa ela tem uma crença absurda, única e irrefutável que ela está passando por aquela situação ou que ela está sofrendo aquele tipo de perseguição, e eles querem de alguma forma trazer ou escolheram esse transtorno psicótico. Aí eu te pergunto, por que esse folie à deux? Porque um indivíduo consegue dominar o segundo indivíduo. Perceba essa sombra que domina o hospedeiro, esse demônio que passa a tomar conta e dominar as ações do hospedeiro. Ele tem um poder sobrenatural. Esse olhar que eu gostaria que você tivesse quando a gente está falando de mundo espiritual, porque nós somos seres tricotômicos, nós somos corpo, alma e espírito. Nós sofremos esse tipo de tentação enquanto nós estamos aqui para fazer esse tipo de escolha, né? Nós estamos aqui nesse período justamente sendo tentados muitas vezes, né? E influenciados por essas sombras. Esse filme ele traz a influência dessa sombra. No final, quando a gente consegue entender toda essa loucura, e até o Arthur Fleck ele tenta se desvencilhar e ele acaba negando de alguma forma esse personagem do Coringa, ele acaba tentando se desvencilhar e romper com esse espírito do Coringa, e ele passa a ser ele. Nós vemos que até a relação entre ele e a Harley Quinn, ela totalmente muda, já que ele não faz mais parte daquele ambiente, ele não quer mais ser o Coringa. Logo, ele conseguiu se desvencilhar. Só que ao mesmo tempo, isso deu um preço para ele, porque ele queria ficar com a Harley Quinn, sendo o Arthur, e a Harley Quinn, ela não queria ficar com o Arthur, ela queria ficar com o Coringa. Observando toda essa cena e vendo toda essa situação,
tem uma linha de pensamento aí que leva a crer que ela seja uma parte da criação ou uma parte do universo imaginário, um alter ego dentro do próprio Coringa, e que talvez ela nunca tenha existido na sua realidade. Ela nunca tenha realmente participado de tudo aquilo, ou se participou como aquela personagem vizinha do Arthur Fleck no primeiro filme, se participou de uma forma totalmente diferente. O que acontece nesse filme é que tem um final que não fecha. A gente não sabe se ela realmente se suicidou, se aquela Harley Quinn que desdenhou e não quis ficar com Arthur Fleck no final realmente é parte dele, ou se é uma pessoa que ficou desinteressada dele. O que acontece é que tem uma vertente que realmente está levando essa possibilidade a sério. A personagem da Harley Quinn, ela mente claramente, ela assume que mente, e Satanás é o pai da mentira. Ela tem esse poder de passar e cegar as pessoas, e realmente ele esteve cego durante um período grande, apaixonado, fazendo um relacionamento meio que conturbado, mas ele esteve cegamente ali entregue àquele relacionamento. Tem outras questões assim que a gente pode até comparar o comportamento da Harley Quinn com o comportamento do próprio Satanás quando ele tem uma legalidade sobre a vida de uma pessoa. Quando ele estraga ou ele arrebenta a vida daquela pessoa, já que Satanás veio para roubar, matar e destruir, ele acaba não querendo mais saber daquele avatar, daquele corpo, e vai para outro corpo, como foi para aquele rapaz que, depois de matar Arthur Fleck, ele começa a assumir o papel de Coringa. A ação maligna que tem nesse filme, que ela se manifesta desse filme de uma forma muito subliminar e proposital, confundida com transtornos psiquiátricos, faz com que as pessoas fiquem cada vez mais céticas no mundo espiritual. No final, isso é uma grande programação preditiva, porque faz com que você cada vez creia menos nesse mundo espiritual e cada vez entenda que às vezes as pessoas têm transtornos mentais e que tudo pode ser justificado dentro da psiquiatria. Só o fato de ter um filme como esse, trazendo uma situação como essa, faz com que muitas pessoas acabem se acostumando ou colocando tudo dentro do campo psiquiátrico e tirando a importância ou tirando a realidade que existe um ambiente totalmente espiritual, na qual eu e você temos que fazer uma decisão o quanto antes. Escolher pelo Messias, escolher ter uma vida santificada pelo Eterno, nos afastar das corrupções desse mundo e ajudar quem a gente pode. Tudo que está na mídia, tudo que a gente tem visto pela mídia, tenha os olhos abertos espirituais. Peça discernimento do Criador para que você possa realmente ter esses olhos abertos desse mundo espiritual, dessa influência do maligno que utiliza o cinema, as artes, as músicas e tudo que está à tua volta para te influenciar e esfriar o teu coração para as coisas do porvir, para as coisas eternas. Isso é uma realidade. Eu, mais do que ninguém, eu gosto de brincar, eu tenho meu jeito, mas sim, eu observo tudo que está à minha volta e tento discernir, peço discernimento ao Criador para que Ele possa me ajudar a entender as intenções do que está por trás de cada coisa. Hollywood não está de brincadeira e ela quer influenciar toda uma geração, colocando apostasia, colocando as pessoas cada vez mais longe do Criador e relativizando os termos, as relações e tudo que está à nossa volta. Bom, essas foram as minhas percepções sobre esse filme, o segundo filme do Coringa, Delírio A2, ou Folie à Deux, como você queira. Então coloque aqui nos comentários aqui qual é a sua opinião sobre tudo isso. Será que seria esse filme uma grande programação preditiva?
a fim de você ficar cada vez mais frio nas coisas espirituais e cada vez mais ligado nas questões psiquiátricas, coloque aqui nos comentários a sua opinião, sempre muito respeitosa, e eu vou ter o prazer de responder a cada um. Vamos nos ver nos próximos vídeos e eu conto com a sua participação aqui no canal, como sempre. Meu muito obrigado, até a próxima e fui!